Hoje a gente tem o prazer de receber a doutora Fabiola Suano. A doutora Fabiola é médica pediatra, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, fez mestrado e doutorado pela Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, é especialista em nutrologia pediátrica e terapia nutricional e parenteral e enteral, ambas as especializações pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Pediatria da Unifesp, EPM, e também é professora do Departamento de Pediatria da Universidade Federal da Universidade do ABC, Universidade de Medicina do ABC. Coordena a equipe multidisciplinar em terapia nutricional do Hospital Municipal da Universidade de São Bernardo do Campo. Participou de grupos de trabalho do Ministério da Saúde sobre o Guia Alimentar de Crianças Menores de 2 anos e Obesidade Infantil. E a doutora Fabiola tem diversos trabalhos clínicos publicados com linhas de pesquisa como crescimentos e práticas alimentares em fases precoces da vida e as origens desenvolvimentistas da saúde da doença, metabolismo de vitamina D e gestantes e lactantes, e outros trabalhos que avaliam o aleitamento materno e alimentação complementar. Então, é um prazer receber uma cientista com o seu gabarito aqui, viu, Fabiola? Eu fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, então fique à vontade, use o tempo e as discussões vão ser feitas no final, tá bom? Então, agradeço imensamente. Bom, uma boa tarde a todos e todas. Eu é que agradeço, Graziela, vou agradecer no seu nome, né, vendo aí várias pessoas envolvidas nessa questão do Doha de Brasil, né, não só dos webinários, mas eu tenho acompanhado o trabalho de vocês na divulgação, não só do Doha, o conceito, mas aproximando, que eu acho muito, muito, muito importante, a pesquisa básica da pesquisa clínica com a pesquisa epidemiológica. Então, quando você me mandou o e-mail, eu vou te dizer que eu respondi, se você for dar uma olhadinha lá, eu devo ter respondido em uns 10 minutos, porque eu fiquei realmente muito lisonjeada e honrada com o convite de vocês, e eu acho que o que eu vou trazer aqui, eu vou trazer um pouco o cenário da prematuridade, especialmente nessa questão que eu coloquei aqui no Brasil, onde a gente tem carências e excessos caminhando junto, dentro desse contexto do Doha, e eu vou trazer os principais resultados das pesquisas do nosso grupo, e aí eu vou falar sempre nosso grupo, porque quem faz pesquisa sabe disso, não existe pesquisa sozinho, e especialmente fazendo uma interface do ponto de vista de saúde pública, porque a gente sempre pensa, quem é que a gente quer atingir, né? A gente quer atingir ali a saúde final daquele indivíduo, daquela população e daquele grupo. Então, isso é um pouco nesse contexto que eu vou trazer para a gente poder conversar ao final e trazer perguntas e possibilidades aí, até de quando a gente tem uma pesquisa, a gente tem uma resposta, mas atrás dela vem mais ou menos umas 3 a 4 perguntas, né? Então, é um pouco nesse contexto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Bom, durante essa apresentação, eu vou caminhar por esses quatro tópicos principais. Nós vamos conversar um pouco sobre a condição nutricional da gestante em crianças no Brasil. Isso é muito importante quando a gente fala de pesquisa Doha no Brasil, porque o nosso cenário nutricional é muito diferente do que o cenário nutricional da professora Lucille Poston, lá no King's College, da professora Tessa Rossebon, lá em Amsterdã, né, a própria professora Prescott na Austrália. Nós temos características que impactam de forma diferente na saúde das crianças, das gestantes e da população como um todo, por causa de alguns aspectos nutricionais nossos que são diferentes. Vou falar um pouco da situação da prematuridade, que também é bem importante, tem algumas particularidades aqui no nosso meio. As evidências atuais sobre esse contexto do Doha na prematuridade, usando, obviamente, o conhecimento que vem, inclusive,
aí do Doha Internacional, e as pesquisas desenvolvidas pelo grupo, né? Inclusive, vou poder apresentar alguns resultados publicados e vou trazer alguns resultados ainda não publicados para compartilhar com vocês aí, para que a gente possa discutir no final, né? Então, vamos começar essa nossa viagem. Para iniciar esse primeiro tópico e falar um pouco da condição nutricional da gestante e das crianças, eu vou trazer um conceito que eu coloquei lá, eu ia colocar, que está lá no título da minha aula, mas que ele não tem uma tradução para o português ipsis literis, né? Então, se a gente vai falando no inglês, esse double burden malnutrition, que é um termo bastante conhecido no inglês, e que é o que eu quero trazer aqui nesse contexto nutricional, é quando eu tenho obesidade, quer dizer, excessos, associado a carências, né? Então, e carências, quais as principais carências? Aqui, especialmente a carência de micronutrientes. O Brasil é conhecido por uma elevada prevalência de deficiência de micronutrientes, como eu vou mostrar para vocês, ferro, zinco, a própria vitamina D, que isso não é diferente de outros países, mas folato e assim por diante, né? Então, isso atingindo de forma importante o nosso país, assim como a obesidade. Eu brinco que, por exemplo, se a gente for olhar a África como continente, a gente vai ter muito mais desnutrição do que obesidade. Se você olhar os Estados Unidos, você vai ter muito mais obesidade do que desnutrição. Se você olhar o Brasil, você tem obesidade, desnutrição e carência de micronutrientes, o que traz, então, um conceito bem importante quando a gente vai falar de Doha e nas questões nutricionais, né? Nesse mapa que eu estou mostrando agora para vocês, eu fiz só um compilado de informações, só para a gente ter ideia de o percentual de mulheres em idade fértil, então, potencialmente predispostas a engravidar, com obesidade vivendo no Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Austrália. Se a gente for prestar bastante atenção, o Brasil se parece muito, inclusive, o percentual com a obesidade em mulheres em idade fértil do que o Reino Unido, né? Então, e é um percentual elevado, né? Como a gente pode ver aqui por cores, só os que estão em azul escuro são piores do que o Brasil, né? Então, a gente tem essa característica aí como a mulher em idade fértil com um elevado percentual de obesidade. Os dados brasileiros compilados mostram isso exatamente, né? Que a gente tem entre as mulheres, e aí no caso aqui a questão da gestante, um elevado percentual tanto de obesidade quanto de sobrepeso, e aí começa a aparecer essa questão que eu comentei com vocês do double burden, né, das duplas associações nutricionais. A gente tem muita desnutrição também, então estou falando de 16% de desnutrição em mulheres grávidas, e vou ter muita também deficiência, tanto de ferro, manifestada por meio de anemia, quanto de vitamina A. Estou mostrando só ferro e vitamina A, que os dados da PNDS, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, última publicação de 2006, esperava-se uma publicação em 2016 que não veio, esperava-se uma publicação em 2018 que não veio, então a gente está esperando isso, ela só avaliou anemia e deficiência de vitamina A, mas como a gente pode ver nesse cenário, há uma associação clara de distúrbios nutricionais, se a gente for dar uma aula dessa lá no Reino Unido, as pessoas vão ficar olhando, mas isso parece antagônico, e para nós não, isso caminha junto, e sem dúvida nenhuma, quando eu estou falando do período intrauterino, isso pode ter desfechos diferentes, por exemplo, frente a mecanismos epigenéticos aí que a gente conhece. Em relação à condição nutricional da criança, a situação não é muito diferente também. Aqui eu escolhi aí os dados do SISVAN, que é o Sistema Nacional de Vigilância Nutricional, das crianças menores de 5 anos, quer dizer, crianças bem pequenas. A gente tem só quase metade das crianças no Brasil, de 50% a 60%, eutróficas. Isso significa com peso para estatura, né, o índice de massa corporal normal. Só metade para um pouquinho mais. Onde estão, né, essas outras crianças? Onde está essa outra metade? Grande parte, por volta de 30%, quase 40%, dependendo da região, ligada a excesso de peso. Então, a gente tem crianças com excesso de peso, sobrepeso e obesidade.
E aqui eu gostaria de destacar o elevado percentual da região Nordeste. A gente fala, no Nordeste tem muito desnutrido. Tem também, mas a gente tem muito excesso de peso associado a essa questão, né? Muito parecido até com a região Sul. Mas a gente também tem muita desnutrição, muita magreza, quando a gente compara com países desenvolvidos. Então, é um compilado de misturas de distúrbios nutricionais que, infelizmente, só vão fazer parte aqui do nosso país. E aí, quando eu ponho a luneta, né, eu amplio a visão sobre a carência de micronutrientes, eu vejo que a situação é muito parecida com a da gestante. Especialmente quando eu olho bebês jovens, né, os lactentes, crianças de 6 a 23 meses, né, menores de 2 anos de vida, eu chego a ter, em algumas regiões, olha que interessante, 30% de anemia ferropriva. 1 em cada 3 crianças com anemia ferropriva, aquelas mesmas, 1 em cada 3 crianças com excesso de peso. E em crianças mais velhas, o percentual é menor, mas também aí é bastante relevante, é um percentual importante que não pode ser desconsiderado. Assistindo algumas teses do professor Thomas Ong, naqueles modelos, eu vi que o professor Thomas Ong já fez uma apresentação para vocês, e participando de algumas bancas, eu, com muita curiosidade, observei que quando eles fazem os modelos de obesidade nas camundongas, né, nas camundongas gestantes, eles dão lá o leite condensado para a camundonguinha ingerir, mas tomam o cuidado de suplementar micronutrientes para essa camundonguinha, porque se ela engordar com carência de micronutrientes, os desfechos para os bebês desculpe a palavra bebê, né, mas para os filhos dessas camundongas, eles vão ser diferentes, quer dizer, a associação entre obesidade e carência de micronutrientes traz para nós um cenário que eu vou dizer que talvez, provavelmente, por isso que a gente precisa de estudos, seja pior para o contexto do DORAD, né? Para vitamina A, a mesma questão, né? Crianças menores de 5 anos, por volta de 10% das crianças brasileiras com deficiência de vitamina A. Se a gente for levantar os últimos dados do ENANI, que é uma pesquisa sobre carência de micronutrientes em crianças menores de 5 anos, que estão aí para sair, né, vão sair na íntegra, a gente vai ter e poder observar essa deficiência para zinco, para vitamina B12, a gente vai observar isso em vários aspectos e não vai nos surpreender se as deficiências aí de micronutrientes, obviamente, elas sejam combinadas, né, então fonte de ferro da alimentação é a mesma fonte de zinco. Quer dizer, se a criança tem anemia, provavelmente ela deve ter deficiência de zinco, e é nesse olhar que a gente tem se debruçado. Então, partindo um pouco aí para a questão da clínica, quando a gente pensa do ponto de vista da gestante e da criança no Brasil, a gente tem vários problemas, né? E eu diria que o Brasil não é um país pobre, provavelmente ele vai empobrecer muito, né, nesse período aí da pandemia, mas ele, a princípio, não é um país pobre, ele tem muitas riquezas e capacidades, entretanto, nós somos talvez um dos países mais desiguais. Dentro dessa desigualdade, a gente tem muita vulnerabilidade, né? E essa vulnerabilidade, dentro mesmo dos conceitos do DORAD, elas vão desde a violência contra a mulher, a violência contra a criança, muitas vezes aí a situação de domicílio desfavorável, isso tudo impacta. Entretanto, eu digo que eu gosto de ser sempre otimista, eu sempre vejo oportunidades, então o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma grande oportunidade, viabilizada por uma organização que pensa na saúde dos indivíduos em curto e longo prazo, pelas universidades, pela pesquisa no Brasil. Agora há pouco a gente estava falando um pouco sobre plataforma Sucupira, então a gente está falando de pesquisa. Por que essa é uma grande oportunidade? Porque o Brasil tem uma coisa que é muito importante, que é o Sistema Único de Saúde, né? O Sistema Único de Saúde, que aí é um jovem sistema de saúde, ele tem 30 anos agora, ele é muito importante para que o conhecimento que venha da universidade, conhecimento que venha de uma forma combinada, ele consiga chegar exatamente onde a gente quer, que é na população como um todo.
né? Então, e esse sistema de saúde tem vários problemas, mas ele tem muitas soluções, né? Especialmente quando a gente pensa na gestante e na criança. A gente tem vários programas bem-sucedidos que são exemplos fora do país. Por exemplo, aqui eu citei só alguns para a gente lembrar, que vão ser muito importantes para as pesquisas que eu vou falar daqui para frente. Quer dizer, eu não conseguiria fazer as pesquisas, nós, como grupo, não conseguiríamos fazer as pesquisas que fizemos se a gente não tivesse os cenários muito organizados em relação à iniciativa Hospital Amigo da Criança, o método Canguru, que apoia e traz uma série de situações de proteção da prematuridade, a Rede Cegonha, né, que traz a saúde da mulher, como a mulher grávida, como uma perspectiva bastante importante, e o programa Amamenta e Alimenta Brasil, né? Então, são todas estratégias ligadas ao Sistema Único de Saúde que eu acho extremamente importante que a gente conheça, e se grande parte das pessoas concordam, temos que defender aí e promover da melhor forma possível. Eu digo que o Brasil, eu gosto de dizer, essa figura representa bem, ele é um país desigual, é um desfiladeiro de desigualdade, mas se tem alguma coisa que ainda nos segura, o que nos dá um pouco mais de sustentação nessa desigualdade é o Sistema Único de Saúde e também as universidades. Eu gosto de destacar que o Brasil tem uma produção científica bastante importante no mundo, e a gente, a duras penas, quem está aí sabe disso, tem mantido essa produção. Parece essa rocha, nesse fiord norueguês aí, bastante famosa, quer dizer, a gente tem as nossas desigualdades, não vamos deixar essa rocha escorregar, vamos continuar seguindo em frente e fazendo pesquisa que faça aí impacto dentro do nosso sistema e que beneficie lá a ponta, né? Então, acho que isso é bem importante. Trazendo um pouco, então, desse cenário ligado aos distúrbios nutricionais no Brasil, que são bem diferentes de outros estudos de outros países, né? Então, por isso, a importância de um Doha de Brasil, eu diria aí. Agora, eu vou trazer um pouco a questão da prematuridade no nosso meio, né? Que eu tenho um bebê prematuro, nessa foto, que está recebendo luz, né? Fototerapia, uma criança que nasceu com menos de 1.000 gramas, a pele é imatura, ele precisa de ajuda para respirar, os olhinhos não suportam a luz, né? Então ele precisa estar protegido, e é dentro desse cenário a gente pode pensar como se fosse um elástico, né? Quando a gente pensa nos conceitos do Doherty, a gente pode pegar o prematuro e pensar que você está esticando o elástico. E quando você estica o elástico, você tem tanto chance de ter efeitos benéficos em algum ponto de vista de ambiente, como também ter efeitos muito ruins do ponto de vista do desenvolvimento e do amadurecimento dos órgãos e sistemas. Então, colocaria o prematuro de uma forma simbólica, um pouco dentro desse contexto, né? Ele esgarça os conceitos do Doherty o máximo que é possível aí, e muitas coisas acabam aparecendo quando a gente faz os trabalhos, os estudos com esse grupo. No mundo, nós temos por volta aí de 15 milhões de partos prematuros por ano. Existe um percentual de óbito elevado, especialmente nos bebês muito prematuros, que eu já vou falar a seguir. Entretanto, hoje 80% sobrevive, né? Então, mesmo bebês recém-nascidos que nasceram muito prematuros, eles têm sobrevivido. Isso vai ser importante porque eles vão receber alta do hospital e estão aí em acompanhamento no sistema de saúde. E o que a gente quer oferecer para eles é a melhor saúde dentro do contexto que eles tiveram e das intercorrências que eles tiveram, tanto no período intrauterino quanto pós-natal imediato. No Brasil, 12% dos partos são prematuros. Então, é muita gente nascendo prematura. E, especialmente no menor de 32 semanas, que seria aí o bebê com menos de 7 meses de nascimento, 15% dos 12% é de prematuros, que a gente vai chamar de moderados a extremos, que é aquele que fica muito tempo internado, que recebe oxigênio, que precisa ser entubado, assim por diante. E as principais causas de prematuridade no Brasil
são doenças maternas. Se você for olhar, às vezes, Estados Unidos, Europa, a Austrália, tem muita prematuridade associada à gemelaridade, à fertilização, à FIV, mas no Brasil, a grande percentual das causas ligadas à prematuridade são doenças maternas, especialmente infecções muitas vezes que acabam não sendo tratadas de forma oportuna, a hipertensão arterial, a doença hipertensiva específica da gestação, que no Brasil tem um comportamento bastante diferente. A gente vê isso, eu vejo isso no dia a dia. Meninas, eu digo de 18, 19, 20, 21 anos, que não teriam nenhum fator de risco para ter uma doença hipertensiva específica da gestação, chegam num quadro de pré-eclâmpsia e nascem bebês, então, de 800, 700, 600 gramas, né? Uma condição que precisa ser bastante estudada ainda no nosso meio. O diabetes gestacional, né, que é uma condição bastante conhecida e até mais estudada internacionalmente, e a desnutrição, né? Como eu disse para vocês, a desnutrição ainda é uma causa importante de alterações nutricionais para a gestante no nosso mundo. Essa figura vai tentar trazer, só para eu conceituar aqui, que mais para frente vai ficar mais fácil para a gente entender, o período intrauterino, né? Então, aqui eu tenho o período intrauterino, vou chamar assim. Nessa linha azul, o crescimento, que seria o crescimento normal do feto dentro do útero. E aqui nessa linha vermelha, eu tenho o que a gente chama de termo, né? Antes disso, é um nascimento pré-termo, um nascimento prematuro, e depois disso, um nascimento a termo. Lembrando que um bebê, uma criança vai nascer por volta de 37 a 41 semanas, né? Então, vamos chamar de termo esse período. Dependendo do momento que acontece o agravo intrauterino, as repercussões para a saúde dessa criança vão ser diferentes, né? E essa trajetória intrauterina, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de doenças que vão acontecer ao longo da vida como um todo, que vai ser objeto de grande parte dos nossos estudos com a prematuridade. Então, eu posso ter uma criança que nasceu a termo e cresceu bem, nasce com peso adequado, nasce bonitinho, e a termo, né, no tempo certo. Eu posso ter um nenê que nasceu no tempo certo, mas que ficou pequeno, porque aconteceu alguma coisa no período intrauterino, desnutrição, hipertensão, tudo isso que a gente conversou agora, que comprometeu o crescimento dele, e aí ele nasceu menor. Mas eu também posso ter, e aí começa a ficar cada vez mais interessante, eu vou chamar assim, apesar de complexo, um bebê que nasce prematuro, então ele sai da barriga da mãe dele de forma abrupta, mas vinha crescendo bem, e tem um bebezinho que sai de forma prematura da barriga da mãe dele, mas que já não estava crescendo bem, né? Então, só aqui eu coloquei 4 possibilidades que nos estudos do Barker, né, do professor Barker, ele falava muito de baixo peso ao nascer, ele falou muito de baixo peso ao nascer, mas no contexto hoje do cenário da prematuridade e do peso ao nascer, a gente tem que lembrar que a questão do crescimento intrauterino repercutir na saúde do bebê em curto e longo prazo deve levar em conta a idade gestacional. Então, a gente tem aqui uma divisão para isso, né? Então, entre 32 e 37 semanas é um pré-termo moderado, 28 a 32 muito pré-termo, e menor que 28 extremo pré-termo. Mas eu tenho que levar em conta também o peso que ele nasceu, que essas coisas não andam separadas, né? Lembrando aqui uma divisão de peso que a gente usa bastante, a criança que nasce com baixo peso, né, com baixo peso aí dos estudos do professor Barker, entre 1.500 e 2.500, o que nasce com muito baixo peso e o que nasce com extremo baixo peso. São crianças completamente diferentes de evolução, de crescimento e desenvolvimento. E se eu sobreponho as duas coisas e olho sobre o aspecto de uma curva de crescimento, e aí eu vou mostrar para vocês que pediatra não vive
sem curva de crescimento, a gente ainda vai chamar essas crianças de pequenas para a idade gestacional, de adequadas para a idade gestacional ou de grandes para a idade gestacional, né? Então, só aqui eu coloquei 9 grupos diferentes e para a gente ver o quanto que é importante refazer, reolhar as pesquisas do ponto de vista clínico, então, sobre esses aspectos, né? Que são muito conhecidos no dia a dia do neonatologista, no dia a dia do pediatra, mas às vezes quando você vai ler um artigo, né, um artigo sobre o tema, não fica claro exatamente de que grupo a gente está falando, e nem sempre o que vai funcionar para um bebê de extremo baixo peso pequeno para a idade gestacional vai ser igual para um bebê de extremo baixo peso adequado para a idade gestacional, né? Então, para a gente se familiarizar com essas nomenclaturas. E, nesse sentido, vamos voltar lá para o nosso caso Brasil, né, trazer um pouco o que o Brasil tem de diferente, por que é importante a gente fazer pesquisas no Brasil usando os conceitos do Doherty. O Brasil está na 10ª posição do mundo em número de nascimentos prematuros. Então, temos uma população gigantesca, uma população grande, e o Brasil é o 10º colocado. Então, do ponto de vista de saúde pública, a saúde desse grupo impacta de forma importante no sistema de saúde, nas recomendações, né? Assim, estamos falando de uma questão um pouco frequente. Todos nós vamos esbarrar com o prematuro na pesquisa, na assistência, assim por diante. E mais ainda, como eu disse, o Brasil tem um país que não é para amadores, né? Não dá para ser amador aqui. O Brasil também tem um elevado percentual de nascimento dos chamados pré-termos extremos, aqueles que nascem com menos de 28 semanas, o que dá por volta de 6 meses de gestação. É maior até quando você compara com outros países como Suécia, outros países próximos como Peru. Então, a gente tem muito prematuro, entre os prematuros a gente tem muito prematuro extremo, e mais uma informação, e a gente tem muita restrição de crescimento intrauterino, então a gente tem muita criança prematura e nascida a termo, mas aí a gente vai focar no prematuro, que desnutre do ponto de vista intrauterino e nasce small for gestational age, né, ou pequeno para a idade gestacional. Então, vocês veem que as coisas se misturam, e isso é uma característica muito do nosso país, né? Muito do nosso país, a gente tem que ficar atento a isso. Isso pode amplificar os efeitos adversos do que as questões ligadas ao Doherty traz para nós. E as repercussões da prematuridade, elas são ditas, né? Nascer prematuro te traz uma série de problemas. A melhor solução, ou a solução para isso, era não nascer prematuro. Mas, como eu mostrei para vocês, tem muito prematuro no Brasil. A gente vai falar sempre das repercussões do prematuro em curto prazo e em longo prazo, né? No longo prazo, especialmente onde vão estar envolvidas as pesquisas com os conceitos do Doherty. Mas vamos olhar um pouquinho essa população, né? Aqui, um bebê pequenininho, um bebê prematuro, 28, 29 semanas, com ajuda para respirar, esse é um prong nasal, um CPAP, fazendo colostroterapia. Quer dizer, aqui tem um pouquinho de leite da mãe dele, tirado ali na hora, à beira-leito, e eles estão colocando isso na bochechinha do nenê, isso não é para alimentar o nenê, isso vai mais ou menos meio ml em cada canto da bochecha, da mucosa jugal do nenê, para oferecer anticorpos, para oferecer fator trófico, para mudar a microbiota intestinal desse bebê, para que ele lide melhor e se desenvolva melhor ainda dentro da unidade neonatal, né? Só uma lembrança que esses procedimentos de intervenção, eles já visam, né, como colocar meio ml de colostro em cada cantinho da boca do bebê prematuro a cada 6 horas, já estão pensando em melhorar a programação, né, o desenvolvimento de algumas doenças nesse nenê desde muito cedo. Aqui um exemplo da colostroterapia. Com
o passar dos anos, e essa publicação de 2013 mostra isso, em diversos países, especialmente aqui de países desenvolvidos, mas a gente viu isso no Brasil também. A gente viu isso. A incorporação de tecnologias ligadas à assistência neonatal reduziu de forma importante a mortalidade dessas crianças. Importante mesmo, né? Se a gente for olhar aqui, ó, década de 40, por aí, a mortalidade era muito grande. E aqui, no último compilado desse estudo, menos de 10% mesmo em prematuros muito pequenos. Então, sem dúvida nenhuma, houve uma redução importante da mortalidade, ligada desde os cuidados do pré-natal até a assistência neonatal, a terapia nutricional, antibiótico terapia e outros medicamentos aí utilizados. E como sobrevivem mais, eles recebem mais alta hospitalar, eles também, cada vez mais prematuros sobrevivendo, eles têm mais morbidades, né? E uma coisa que chama a atenção é que, apesar da mortalidade ter caído muito, as morbidades em curto prazo, aqui vou elencar algumas, se mantiveram estáveis nesse período, né? Então, enterocolite necrosante, que é uma doença grave no trato gastrointestinal do prematuro, sepse, hemorragia intracraniana, que leva aí a uma série de sequelas em longo prazo, a retinopatia da prematuridade, né, que é a questão do oxigênio, dos radicais livres atingindo aí a retina desse prematuro, levando a prejuízo grave da visão, e a broncodisplasia pulmonar, que é a doença pulmonar do prematuro, que tem fatores nutricionais, fatores ligados à ventilação mecânica envolvido, se a gente for olhar, elas se mantiveram estáveis ao longo dos anos. Quer dizer, a tecnologia melhorou a mortalidade, mas se a gente for olhar para a doença broncopulmonar, talvez tenha até aumentado uma morbidade em curto prazo, como essa que leva a uma série de complicações, tanto do ponto de vista de internação, como de crescimento desse bebê, né? Então, isso é bem importante que a gente tenha aí guardado na nossa cabeça. As tecnologias melhoraram a mortalidade, mas as morbidades em curto prazo não melhoraram. E em longo prazo? Se a gente tiver que escolher, se a gente tivesse que pensar, o desejo de qualquer profissional de saúde da família é que aquele bebê prematuro, ele consiga crescer e se desenvolver da melhor forma possível, né? E aqui tem um bebezinho prematuro em acompanhamento no ambulatório. Só um adendo, eu vou trazer aqui algumas fotos de criança e todas as crianças, todas as mães autorizaram, por isso que o uso dessas fotos, por isso que eu não usei tarja, nada disso, a gente pega a autorização e explica que é para uso científico, né? Então, até para isso, né, para mobilizar as pessoas para o cuidado da prematuridade. Em longo prazo, o que a gente tem? E aqui eu peguei, e agora vou entrar especificamente no contexto do Doherty, e utilizei aí como inspiração um gráfico que eu vi numa publicação do professor Mark Hanson, bastante interessante, fiz uma adaptação para a prematuridade, né? Então, quer dizer, o bebê sobrevive, ele tem as suas morbidades mantidas, mas o que vai acontecer com ele ao longo da vida? Como é que a gente aí vai reduzir uma série de morbidades e doenças associadas à prematuridade que já vêm sendo descritas nos estudos e nas publicações mais recentes, que vão desde obesidade, diabetes, dislipidemia, hipertensão arterial, esteatohepatite, prejuízo do sistema nervoso central. Vixe, é tanta morbidade, tanta complicação. Espero que e fiquem tranquilos se tiver aí alguma mãe ou pai de prematuro, porque eu juro que tudo isso vai melhorar, ou já está bem melhor. Mas é assustador, né? Quando a gente olha as publicações em relação aos efeitos em longo prazo. Isso tudo mediado por inflamação, estresse oxidativo, resistência insulínica, então, uma série de fatores. Como é que eu consigo, então, ou é possível deslocar para baixo esses fatores de risco?
Ou mais ainda, será que os fatores de risco das nossas crianças prematuras são iguais às das crianças prematuras da professora Lucila Poston? Então, isso é muito importante que a gente entenda esse contexto, né? Porque dentro da questão da plasticidade, as questões nutricionais são extremamente importantes, as questões culturais e assistenciais do ponto de vista do sistema de saúde. E o que a gente sabe sobre isso, né? O que a gente tem sobre isso que é importante? E da onde, então, vem a inspiração para os estudos que nós temos desenvolvido aí nos locais onde eles têm acontecido? Bom, primeiro de tudo, que quando eu falo de prematuridade e doença crônica não transmissível, que vai ser principalmente aí o foco das nossas discussões, eu tenho uma balança que fala uma coisa bem desafiadora. Olha só. Essa balancinha aqui, ela traz um conceito que chama dilema da recuperação nutricional. Olha só, dilema da recuperação nutricional. O que quer dizer esse dilema? O nenê nasce pequeno e precisa se recuperar. O sonho de todo mundo, especialmente da família e do pediatra que acompanha uma criança que nasceu prematura, é que ela se recupere, que aquilo passe. Até se esqueça que ele foi prematuro, isso é bom. O que se sabe é que se ele se recuperar rapidamente, o desenvolvimento neuropsicomotor tende a ser melhor. Só que se ele se recuperar muito rapidamente, ele aumenta o risco para doenças crônicas não transmissíveis. Então, não é só o período intrauterino, é o extrauterino, né? E, especialmente, que tipo de alimentação, eu vou falar mais de alimentação, mas que tipo de reabilitação que ele fez, mas o que aconteceu no período pós-natal, né? Então, esse é um pouco do conceito que a gente vai trazer relacionado ao dilema da recuperação do prematuro. Como é que a gente lida com essa questão, né? Mas aqui de antemão já fica claro que tanto crescimento como a alimentação dele, e aí quando eu falar de crescimento, é tanto intrauterino quanto pós-natal, e a alimentação, tanto o aleitamento materno como a comida que ele come, vão ser importantes nesse conceito do DORAD e prematuridade. Em relação a crescimento, o que é importante que a gente diga? Não é possível reproduzir o crescimento intrauterino. Isso é a primeira coisa. Nasceu prematuro, não queira que ele cresça como cresceria dentro do útero materno. Os fatores, o ambiente é muito diferente. A gente precisa ter curvas adequadas para acompanhar o crescimento dessas crianças fora do útero da mãe, né? E eu vou mostrar para vocês o que a gente tem utilizado. Então, uma curva padrão é melhor do que só um referencial. E a composição corporal, quer dizer, não é só peso e estatura, tamanho da cabeça, mas quanto que ele tem de massa gorda, quanto que ele tem de massa magra. Esse é um aspecto importante da recuperação nutricional. Não adianta o bebê ganhar 1 quilo se for predominantemente de massa gorda. Isso é ruim do ponto de vista metabólico em longo prazo. E quando a gente estiver estudando, e os trabalhos mais recentes já mostram isso, quando eu estiver falando de qualidade de recuperação do prematuro, eu tenho que falar de desenvolvimento neuropsicomotor e tenho que falar de doenças crônicas não transmissíveis, né? Não posso falar em recuperação de qualidade sem pensar nos conceitos propostos pelo DORAD, né? Então, nesse gráfico, um gráfico bastante interessante, só para vocês não esquecerem, em linha vermelha, na linha vermelha, percentil 10, 50 e 90, das crianças que crescem dentro da barriga da sua mãe, né? Então, aquelas que estão dentro do útero materno. Em azul, aquelas que nasceram prematuras, em diferentes idades. Então, fica claro que não há sobreposição das duas curvas, né? Não há sobreposição das duas curvas, e que quando o bebê nasce prematuro, ele cresce menos do que cresceria dentro da barriga da mãe dele. Depois ele se recupera? Parece que sim, mas quais os fatores ligados a isso? Para eu saber se a recuperação é de qualidade ou não, eu tenho que falar aqui de uma régua, eu tenho que medir o crescimento desse prematuro dentro do útero e depois que ele nasce.
Então, preciso ter uma boa régua para dizer se está crescendo bem ou não. E hoje em dia eu posso dizer para vocês que a gente na clínica, a gente tem uma boa régua. A gente tem uma curva de crescimento que chama Intergrowth 21, né? Publicada, os primeiros estudos em 2013, então é uma coisa muito recente, é um estudo longitudinal, multicêntrico, multiétnico, com amostra representativa populacional de 8 áreas geográficas, incluindo uma amostra brasileira. O pessoal de Pelotas foi incluído no Intergrowth. E o objetivo desse trabalho é produzir curvas de crescimento intrauterino e neonatal, especialmente para o prematuro pós-natal, que possam ser adotadas como um padrão internacional, né? Então, estou falando de alguma coisa que é bem recente, mas bastante importante para o que a gente está falando, de conceito de Doherty. O que eles fizeram? Acompanharam, incluíram e acompanharam o estudo epidemiológico longitudinal, incluíram e acompanharam gestantes saudáveis com menos de 14 semanas, até o nenê nascer, e os nenês depois de algum tempo. E um grupo desses bebês nasceu prematuro. E aí, eles fizeram aí uma curva de crescimento pós-natal que desenha qual seria a melhor recuperação possível de um prematuro que nasceu, aí uma criança que nasceu antes do tempo e está sendo acompanhada fora do útero materno, né? Que eu trago só a curva para vocês verem, para vocês esquecerem, aí quem tem filho sabe também, que pediatra ama a curva de crescimento. A gente não vive sem uma curva de crescimento. Então, que um desenho de uma criança que nasceu com 1.100 gramas, 1.150, 30 semanas, desde o momento que ela nasceu, sendo colocada no gráfico, dá para ver claramente que ela tem um crescimento adequado, né? Ela tem um crescimento adequado. Então, primeira mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que hoje a gente tem uma boa régua para acompanhar o crescimento dessas crianças. Segunda coisa importante, alimentação. E quando a gente vai falar de alimentação, o leite materno, ele é um modulador da qualidade da resposta para a prevenção de doenças no prematuro, né? Isso é muito claro. A literatura traz aqui uma série de evidências mostrando que, por exemplo, em longo prazo, que é o que a gente vai conversar agora, usar leite materno na unidade neonatal, usar leite materno, especialmente o leite da própria mãe, nessa história, né, que eu vou falar a seguir, leva, em longo prazo, a melhores scores de desenvolvimento neuropsicomotor, reduz o risco de obesidade, melhora a saúde óssea do prematuro, reduz o risco de dislipidemia e os valores de pressão arterial. Todos esses estudos realizados com crianças prematuras, né? Aqui, 3 frasquinhos de leite materno, a gente pode ver que pela cor, eles já são muito diferentes, e aí a composição também muito diferente. Avançou muito os estudos aí, especialmente os estudos sobre microRNAs presentes no leite materno, mostrando uma série de benefícios. Sempre que possível, o leite da própria mãe, que é produzido exatamente para aquele bebê, né? Então, sempre que possível, o leite da própria mãe. E, se não for possível, o leite pasteurizado, né? O leite de uma mãe doadora, que é diferente do ponto de vista de composição, mas ele é seguro e pode ser utilizado para aquele bebê enquanto ele estiver internado na unidade neonatal, né? Então, é um alimento bastante importante desde o início. E por isso que essa intersecção em termos do que é feito no sistema de saúde, que essa questão de usar leite materno para bebê prematuro já está muito disseminada em todas as unidades neonatais aí, porque o Brasil adota desde a década de 90 os princípios do método Canguru e da iniciativa Hospital Amigo da Criança, que vai falar o tempo todo. Antes mesmo de falar de Doherty, mas aí a gente pode dizer que esses 2 documentos são grandes fomentadores dos conceitos do Doherty, que é a promoção do prematuro, da saúde do prematuro em longo prazo. E para terminar essa parte, que é contextualizar um pouco
o que a gente sabe sobre a questão da alimentação do prematuro é que, além do leite materno, tem comida na jogada, né? Assim como todo bebê, chega uma hora que você tem que introduzir alimentos complementares para esses bebês, né? Assim como se ele tivesse nascido a termo. É um pouco diferente para o prematuro, né? Que a gente usa um conceito importante que é idade corrigida. Então, se um bebê nasceu com 28 semanas e deveria nascer com 40, eu tiro aí dele 12 semanas, o que dá 3 meses. Então, quando ele tiver 6 meses, para mim ele tem 3, né? Só para a gente lembrar um pouco o conceito de idade corrigida. Isso vai ser importante, assim como o desenvolvimento neuropsicomotor para a introdução de alimentos complementares para esse prematuro, mas também vai ser importante o tipo de alimento que eu vou oferecer. Lembrar que ele é um indivíduo que tem que se recuperar com qualidade do ponto de vista nutricional. Então, a alimentação complementar tem que ser uma alimentação variada, sem alimentos ultraprocessados, com boa qualidade, consistência, assim como é para o bebê a termo, né? Infelizmente, os guias de alimentação, tirando o do Reino Unido, os guias de alimentação brasileiro, mesmo o mais recente, que agora é de 2019, na maioria dos países, eles não têm um capítulo específico para alimentação do prematuro, sabe? Eu acho que isso seria bem importante, porque numericamente eles são muitos, e eles têm particularidades, né? Eles têm mais dificuldade para ser amamentados, eles às vezes têm mais dificuldade para serem alimentados, e existem estratégias que podem facilitar individualmente essas questões, né? Mas por falta de evidências até, os guias, eles não falam de forma incisiva ou enfática sobre isso, tá? Então, terminamos a terceira parte da nossa fala, né? Então, agora eu montei um pouco o cenário que envolve o que a gente tem estudado ultimamente, e agora eu gostaria de apresentar um pouco das pesquisas, né? Que é o grande objetivo aqui, ponto de vista da nossa reunião, falar um pouco das pesquisas que vêm sendo desenvolvidas pelo grupo, né? Então, nesse contexto das carências e excessos nutricionais, da prematuridade, do peso ao nascer, da gestante, do crescimento, aleitamento materno e alimentação complementar, a gente tem aí desenvolvido em grupo algumas pesquisas que eu vou mostrar a seguir, né? Quais são os nossos cenários, né? Os nossos cenários, eles são 3, vou chamar desse jeito, dessa forma. Sim, um grande cenário que serve, que é importante para os nossos estudos, é o Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, um hospital aí ligado à Prefeitura de São Bernardo do Campo, onde ele é um hospital de referência da cidade, 80% dos partos, 90% dos partos do Sistema Único de Saúde acontecem nesse hospital, e ele tem 20 leitos de UTI neonatal. Então, o que a gente tem lá é muito prematuro pequeno, né, menor que 33 semanas, e é um hospital amigo da criança, que tem método canguru, então, um uso bem importante de leite materno nesse hospital, desde o início, e esses bebês são seguidos, né, a gente tem um ambulatório de seguimento dessas crianças, aí acompanhando por 6, 7 anos após o nascimento. Então, esse é um pouco o cenário. A gente tem também um ambulatório de baixo peso, liderado pela professora Vanique Struffeld, que está, inclusive, aqui entre nós. Esse ambulatório, um pouquinho diferente, ele não vai tratar de crianças, não vai receber crianças tão pequenas, ele vai receber especialmente os baixo peso do professor Barker e os pequenos para a idade gestacional, aquelas crianças que tiveram restrição de crescimento intrauterino e muitas doenças maternas, né? Então, eu estou falando de muita hipertensão, de mulheres que são transplantadas de rim, falando de um ambiente intrauterino bem adverso, vou chamar assim, né, com repercussões muitas vezes importantes, não só para o bebê, quanto para a mãe. E, por último, a Faculdade de Medicina do ABC, né, no Centro Universitário de Saúde ABC, onde, além das coletas e uma parceria com a HMU de São Bernardo, a gente tem um laboratório de análises clínicas, e um grande parceiro, o professor Fernando Fonseca, que também é professor da Federal de Diadema, da Unifesp Diadema, que
conversa com a gente, translaciona, eu digo, né? Ele translaciona e aproxima a pesquisa clínica do nosso entendimento da pesquisa básica, né? Então, só para a gente ter ideia um pouco dos cenários que a gente vive. E eu vou dividir e vou mostrar alguns resultados na gestante, nesse momento, e nos lactentes a seguir, né? Então, na gestação, o que tem de importante que eu gostaria de mostrar para vocês, né? A gente tem uma linha, inclusive, que a Graziela citou no começo, que é a vitamina D na gestação e prematuridade, né? Então, a vitamina D tem sido extensamente estudada no mundo inteiro sobre as suas repercussões. Existe muito mais dúvidas do que respostas sobre a vitamina D, e o nosso objetivo nessas duas publicações aqui foi comparar mãe e bebê de um grupo de bebês nascidos prematuramente, com menos de 32 semanas, com um grupo nascido a termo, né? Então, essas crianças, elas eram avaliadas no momento do seu nascimento, e suas mães também no momento do parto. Então, a gente dosa e avalia a 25-HD, o cálcio, o fósforo, o PTH, em cordão umbilical, onde foi feita a coleta, e na mãe, exatamente no mesmo momento. Então, uma dosagem única. E também, uma coisa que nos chamava muita atenção e que a literatura tem trazido, a importância não só dos níveis séricos, mas também dos polimorfismos, né? Aqui a gente optou por, nesse estudo, fazer um estudo, uma avaliação de polimorfismo de nucleotídeo único de receptor de vitamina D, né, de receptor, coletas todas em sangue, né, como eu comentei com vocês, a gente não fez em placenta, fez em sangue. Identificamos na literatura aí os principais, né, SNPs importantes para a vitamina D, incluindo-nos na nossa casuística. E o que eu vou trazer de resultado que eu acho que é importante mostrar aqui agora? Primeiro de tudo, é que os níveis de vitamina D das mães dos bebês que nascem prematuro são muito inferiores, ou são inferiores em relação ao grupo de bebês que nasceu a termo. Então, existe uma maior deficiência de vitamina D associada à prematuridade. Como é um desenho transversal, não consigo atribuir causa e efeito, mas essa relação existe. 43% das mães dos prematuros tinham deficiência de vitamina D. Isso é bem importante, né? Mesmo quando se compara à população em geral. Quando eu olho no cordão umbilical, a primeira coisa que chama a atenção é que a mãe preserva o bebê. Então, o nível de vitamina D da mãe é pequeno, é baixo, mas isso em ambos os grupos, mas eu vou mostrar aqui no prematuro, no bebê é maior. Então, existe quase um altruísmo nesse trabalho. Eu vou dizer que, mesmo que a mãe tenha pouco, o bebê ainda, ela passa mais para ele. Esses mecanismos ainda não estão completamente esclarecidos, né? Isso tanto para o grupo prematuro, quanto para o grupo a termo. Então, isso é um achado bastante interessante, mas continua havendo diferença. Quer dizer, a criança que nasce prematura tem níveis de 25-HD, que foi o que foi dosado em relação às que nasceram a termo em cordão, menores. Os níveis de vitamina D no prematuro e no termo se correlacionam diretamente com os níveis maternos, então, quanto maiores os níveis da mãe, maiores os níveis do bebê. Isso é bem importante, eu não vou, aqui depois a gente pode abrir para discussão. A gente não sabe exatamente o significado clínico disso, mas que existe essa correlação. E quando a gente vai lá para a análise de regressão, incluindo todos os fatores que poderiam interferir nos níveis de vitamina D nessa população, e aqui eu coloquei 2 que são importantes, né? A época do ano que foi coletada e exposição ao sol, né? Então, exposição ao sol é um dos fatores mais importantes para os níveis de vitamina D circulantes. A prematuridade, né, ou o fato de ter um parto prematuro, se relacionou 3 vezes mais com níveis inadequados de vitamina D nesse estudo, né? Isso é uma observação importante, que merece ser combinada com outros estudos para a gente entender melhor se essa população precisa ou não ser suplementada, se isso é universal, se são grupos de risco, mas que existe essa associação. Ela
existe, né? Lembrando que o Brasil e a OMS, elas não têm uma norma de suplementação universal de vitamina D para gestante, tá? Não bastasse essa questão, ficou só um pouquinho fora de ordem, eu já volto no outro, não bastasse essa questão, a gente lembra que eu falei, a gente fez os SNPs, os polimorfismos para o receptor de vitamina D, porque não basta ter o nível sérico adequado, a vitamina D precisa se ligar ao seu receptor para ter atuação. Então, a gente fez isso no sangue materno e no cordão umbilical. E aí aparece uma coisa muito interessante, né? Uma interação. Alguns polimorfismos, eles protegem da prematuridade, mesmo em situações onde há deficiência de vitamina D, né? Então, há uma proteção do polimorfismo, e alguns polimorfismos aumentam o risco, mesmo em situações de deficiência, né? E aí pode até modificar a intensidade desse risco. Mostrando aquilo que é bem importante, que a gente tem discutido, que é a questão da nutrigenômica mesmo, né? Dependendo do indivíduo, o efeito daquele nutriente, ou no caso, o efeito da vitamina D, vai ser diferente quando a gente olha o risco de prematuridade, o risco de ter um parto prematuro. Lembrando que nessa tabela a gente está avaliando a presença do polimorfismo na mãe e o risco dela ter um parto prematuro, né? Então, uma interação bastante importante. Por isso que não é só suplementar, né? A gente precisa pensar em vários aspectos nesse sentido. E aqui, mais um estudo aí em gestante bem interessante, que vem muito inspirado, inclusive nos estudos da professora Suzana Ozani, nos estudos da professora Lucille Poston, que é com um grupo, lembra lá do ambulatório de baixo peso do professor Barker? Então, lá no ambulatório de baixo peso do professor Barker, a gente avaliou 54 lactentes, e sendo que 66 eram prematuros e 42% eram PIGs, né? Aquela mistura lá de classificações que eu comentei com vocês. E aí a gente fez uma dosagem de adipocinas, quando eles tinham leptina e adiponectina, quando eles tinham 12 meses. E observamos, coletamos informações sobre saúde materna, IMC materno pré-gestacional, ganho de peso na gestação, condição nutricional do lactente no momento da avaliação e antecedentes alimentares e ingestão dietética, né? Então, níveis de adipocina agora, o que aconteceu na vida dele quando ele estava dentro da barriga da mãe dele, até antes dela engravidar, e o que ele come nesse momento. E o resultado bem importante que a gente encontrou, que eu acho que vale a pena mostrar aqui, é que as mães com excesso de peso, representadas por essa linha aqui, essa linha verde, as mães com excesso de peso, quando você tinha excesso de peso pré-gravidez, pré-gestação, havia uma associação mais forte entre o bebê ganhar mais peso nos primeiros 12 meses de vida, e os níveis de leptina desse bebê. Então, olha que tripé importante, né? Ganhar muito peso e aumentar a leptina pode significar resistência à ação da leptina, né? E isso é importante para o centro de saciedade, para a resistência insulínica, uma série de fatores. E nesse estudo, a gente encontrou essa relação entre o bebê ganhar muito peso e subir leptina, se a mãe dele ganhou, ou se a mãe dele tinha excesso de peso, IMC acima de 25 ao engravidar, né? Isso é um conceito, Dohad, bem importante, que a gente tem que levar em conta o olhar, o cuidado para a mulher que está, inclusive, em idade fértil, né? Quer dizer, antes mesmo dela engravidar. Uma associação bem importante e que deixa a gente alerta, né? Se a gente já tiver resistência à leptina muito precocemente, quais serão os desfechos ao longo da vida desse indivíduo? Agora eu vou falar um pouquinho do crescimento dos lactentes, aqui um mesmo bebê que acabou de receber alta da unidade neonatal, e eu trouxe essa foto até para mostrar para vocês uma coisa que é importante quando a gente fala de prematuro. O prematuro tem uma ideia de ser meio desproporcionado, ele cresce de formas diferentes, né? Primeira coisa que se recupera num prematuro é o perímetro cefálico,
é a cabecinha, porque o cérebro está lá e ele tem só até 2 anos para crescer bastante. A estatura e o peso, eles vêm depois. Então, o bebê prematuro, ele tem uma certa desproporção, e isso tem um motivo, uma questão fisiológica envolvida, né? E aí é um pouco que a gente vai explorar agora. Quando a gente pega numa corte retrospectiva 10 anos de acompanhamento de bebês que nasceram entre 26 e 33 semanas, então aqueles bem pequenininhos, acompanhados até 12 meses. Então, durante 10 anos, todos os bebês que entraram lá no ambulatório de segmento e que foram acompanhados pelo menos até 12 meses de vida. E a gente quer olhar um pouco por aquela curva que eu mostrei para vocês, né? Aquela régua melhor, comparar o intergrowth com outra curva que era classicamente utilizada, mas que não tem todo o cuidado do intergrowth, para ver se esse tipo de classificação impacta no nascimento e no crescimento dessas crianças até 12 meses de idade, né? 12 meses de idade corrigida. Então, primeiro resultado que eu acho que vale a pena mostrar aqui é que, olha só, nessa população, a gente tem quase 40% de crianças prematuras PIGs. Então, se vocês lembrarem lá daquela figura que eu mostrei dos bebezinhos, os 4 bebezinhos de tamanho diferentes, a gente tem aquela situação que seria a situação de mais agravo. Um percentual grande de prematuro, né, nessa inclusão aí, só prematuro, 173, mas 40% deles, pelo intergrowth, pequenos para a idade gestacional. É muita coisa. Se você for comparar esses resultados com os resultados de outros países, você vai achar 15%, 20%, né? Mostrando que os agravos são combinados. E quando você vai olhar esses prematuros lá com 12 meses de vida, começam a aparecer aquelas coisas que eu comentei com vocês, das carências nutricionais ligadas aos excessos. Então, eu tenho lá 170 prematuros com 12 meses, tenho 33% de baixa estatura, eu tenho 11% de magreza, e já tenho o mesmo percentual de excesso de peso, né? Então, olha só, é uma combinação de carências com excessos e um crescimento diferente, somando fator de risco nessa população. E nesse estudo foi bem interessante quando a gente avaliou, porque o intergrowth, lembra lá, a melhor régua, o estudo recente, ele foi o melhor de todas as curvas, foi a melhor curva para olhar para frente e predizer o risco daquelas crianças terem excesso de peso. A gente fica sempre olhando para a magreza, não é isso? Ah, vai ser pequeno, vai ser grande, mas uma das questões mais ligadas às doenças crônicas não transmissíveis é o excesso de peso, né? E o intergrowth teve uma capacidade muito boa de predizer baixa estatura, magreza e excesso de peso com 12 meses de vida, né? Mostrando ser realmente uma ferramenta bem interessante, uma régua que avalia com melhor qualidade o crescimento dessas crianças. Para terminar, né, nessa última passada das publicações, eu queria falar um pouco da alimentação, né? Então, falei um pouco da gestante, falei um pouco do crescimento, e agora falar um pouco da alimentação. Também uma criancinha aí prematura, como vocês podem ver, começando a sua alimentação complementar. O que é importante que a gente lembre, né? Não existe uma recomendação diferenciada em relação à qualidade da alimentação desses bebês, mas algumas particularidades são importantes que a gente observe, né? E para isso, mais uma vez, a gente fez uma publicação, esse ainda em preparação para publicação, dos dados, na verdade, ainda não divulgados até, mas é importante que a gente compartilhe aqui, que eu acho que vai trazer um insight interessante para o que a gente está falando. Um grupo de bebês prematuros que nasceu com 33 semanas e um grupo de lactentes saudáveis a termo que nasceu no tempo certo. Que idade eles foram avaliados? De 9 a 24 meses, né? Onde já estariam
comendo de tudo, vou chamar assim, ou comendo bem, né? Não só mamando, mas comendo. Também quisemos olhar o perfil de leptina, adiponectina, de adipocinas, IGF-1, que é um fator de crescimento bem importante, e a proteína C reativa, um marcador inflamatório, inespecífico, mas um marcador inflamatório. Nesse mesmo grupo, a gente avaliou também ingestão de zinco, né? São poucos os estudos avaliando ingestão de zinco em prematuros, e é importante, o zinco tem um papel bem importante no crescimento, né? E a carência de zinco pode levar a prejuízo do crescimento. Então, o que a gente tentou? Relacionar essas variáveis laboratoriais com a condição nutricional dessas crianças no momento da avaliação e um olhar mais do que detalhado no que eles estavam comendo, no que eles estavam ingerindo. O primeiro alerta que ficou para a gente, que eu acho que é importante para todo mundo que participou desse estudo, é que, por mais que você incentive o aleitamento materno, ele acaba sendo menos frequente nas crianças prematuras, né? Então, só 18% das crianças avaliadas no grupo pré-termo estavam em aleitamento materno entre 9 a 24 meses de vida, né? Contra mais do que 50% no grupo termo. Então, a chance de desmame é maior, e além disso, eles mamam por menos tempo. Então, se a gente quer todos os fatores protetores da amamentação, é importante que a gente tenha esse olhar diferenciado para esse grupo, né? Agora, em relação ao momento de comer a comida, vou chamar assim, introduzir os alimentos, foi parecido. Um mês de diferença, que dá uma diferença estatisticamente significante, mas que do ponto de vista técnico, não significa tanta coisa assim. Em relação aos níveis de zinco sérico, né, como eu comentei com vocês, o zinco, assim como o ferro, tem as suas principais fontes dietéticas, carnes, por exemplo, né, as carnes, os peixes, eles são importantes fontes de zinco, e o zinco é importante para o crescimento, né? Não vou tomar mais zinco para crescer, mas se eu for deficiente de zinco, eu posso ter déficit de crescimento. Quando a gente avaliou os fatores preditores do nível sanguíneo de zinco nessa população avaliada, de lactentes, sejam eles prematuros ou não, nós percebemos que os valores de zinco não diferiram entre os grupos. Quer dizer, não foi verdade que prematuros tiveram mais deficiência de zinco ou valores menores de zinco sanguíneo em comparação ao grupo termo, né? Então, não dá para afirmar que o pré-termo tem mais deficiência de zinco. Mas quando a gente vai lá para as variáveis preditoras, olha que interessante. Seja prematuro ou termo, estar sendo amamentado se associou com 17 vezes mais chance de ter zinco sérico adequado. Então, a amamentação protegeu a criança, independente de ser pré-termo ou não, de valores inadequados de zinco. Assim como a introdução de alimentos complementares mais tardia, né? Tardia, leia-se a partir dos 6 meses, e os melhores valores de estatura. Mas o que eu gostaria mais de destacar aqui é que a amamentação foi um dos principais fatores associados a melhores níveis de zinco nessa população. Um achado que é bem relevante, que reforça uma recomendação simples que a gente faz na clínica, na pediatria, que é estimular a amamentação acima de qualquer situação. Por outro lado, quando a gente foi olhar lá as adipocinas, né, adipocinas, IGF e PCR, e aqui nessa, já estou apresentando já a análise de regressão, os níveis de leptina se associaram no grupo prematuro com o índice de massa corporal. Então, novamente, aí, essa questão do IMC e leptina andando junto, mas o IMC, no caso desses bebês menores, IMC deles, IMC próprio. A adiponectina não teve nenhuma variável preditora identificada no estudo. Agora, a proteína C reativa se associou com o consumo de alimentos ultraprocessados. Então, olha que importante isso. Você tem um marcador inflamatório mais alto
não tem ponto de corte bem definido para essa questão do lactente, mas quem comia mais tranqueira, vou chamar assim, mas só para não me estender na definição, né? O alimento ultraprocessado é aquele que é rico em gordura, rico em sal, rico em açúcar, de alta palatabilidade, tinha proteína C reativa mais alta. Isso foi muito importante nesse estudo. E em relação à IGF-1, a IGF-1 também se associou com o fato da criança estar sendo amamentada nesse momento, né? Isso também é um dado importante, tem uma série de trabalhos mostrando que você ter IGF-1 muito alta no início da vida pode não ser bom para o desenvolvimento de obesidade futuro. Quer dizer, quem tem IGF muito alta ou mais alta nos primeiros meses de vida tem mais chance de excesso de peso e obesidade no futuro. Nesse caso, o aleitamento materno, ele modulou a IGF para baixo, né? Quase com uma associação estatisticamente significante, mas esse efeito, ele não foi um efeito que desapareceu. E olha só, esse dado é bem importante. Comer alimento ultraprocessado, aqui representado pelo percentual de consumo em calorias de alimentos ultraprocessados, se associou com os valores de proteína C reativa nesse grupo, e isso foi muito mais intenso em quem? No pobrezinho do prematuro, né? Então, o prematuro, ele tem mais repercussões inflamatórias do consumo de alimento ultraprocessado, mais do que o grupo a termo. Isso também foi para a relação leptina-adiponectina, né? Isso também foi, então, uma desregulação do ponto de vista de adipocina e uma desregulação do ponto de vista inflamatório. E aqui, só para a gente não esquecer, não deveriam estar presentes, mas estão presentes, né? Esse tipo de alimentos na alimentação dos lactentes, e esses são chamados alimentos ultraprocessados, tá? E agora, para encerrar a história do prematuro, né, porque uma hora eles vão virar adolescentes, a gente ainda não tem estudos com adolescentes, mas com as crianças pré-púberes, a gente teve um olhar sobre o risco cardiovascular. Risco cardiovascular medidos de duas maneiras, função renal e pressão arterial, e marcadores inflamatórios, né, especialmente perfil lipídico e marcadores inflamatórios nessas duas publicações, né? Então, mesmo um modelo bem parecido, mas agora com crianças mais velhas, né? Então, um grupo de pré-termos comparado a um grupo de termos, bebês nascidos a termo, bebês pequenos, prematuros, menores de 32 semanas, mas agora avaliados com 8 a 10 anos, né? Então, ninguém nem mais lembra que eles foram prematuros. E o que a gente observou em relação a esses achados, né? Aqui, só para a gente ter uma ideia, a média de idade gestacional do grupo prematuro era de 30 semanas. Então, quase 10 a menos do que o grupo nascido a termo. Então, uma bela diferença que, com 8 a 10 anos de vida, a gente queria entender se manteve alguma repercussão. Para nossa alegria, os valores de pressão arterial não foram diferentes entre os grupos. A gente achou fortemente que isso ia diferir, menor número de glomérulos, medicamentos que essas crianças tomam nefrotóxicos, estresse oxidativo, etc. Mas nessa idade não houve diferença nos valores de pressão arterial e também não houve diferença nos marcadores clínicos de função renal. Taxa de filtração glomerular, ácido úrico, N-gal, albuminúria, microalbuminúria. Então, parece que nesse momento, né, entre 8 a 10 anos, não houve prejuízo da função renal ou da hipertensão nesse grupo de prematuros. Mais para frente, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Lembrando que grande parte dessas crianças usou exclusivamente leite humano durante a internação. Então, a gente sabe que o leite humano aí tem um papel importante e um pouco da discussão desse artigo vai nesse sentido, na proteção contra a hipertensão arterial. Por sua vez, entretanto, o perfil lipídico do grupo pré-termo foi pior, especialmente para o HDL colesterol, que a gente sabe que se comporta, inclusive, como
ele responde à inflamação, né? E os valores de mieloperoxidase e a relação mieloperoxidase por HDL, aí mostrando um perfil inflamatório dessas crianças, aí foi bem diferente, né? Se a gente for olhar os valores medianos de mieloperoxidase, muito diferentes no grupo prematuro em relação ao não prematuro, né? Tanto é, se a gente olhar essa curva ROC que foi feita, foi desenhada nesse sentido, é a relação mieloperoxidase-HDL a que mais se diferencia do grupo atermo, né? Então, existe um perfil inflamatório que se mostrou nesse estudo, bem importante, né, dentro dessa questão, e os estudos com adulto têm mostrado ser a mieloperoxidase um marcador cardiovascular bem importante, que a gente não pode deixar de olhar, né, então, essa conjunção de associações, às vezes você não encontra semelhante, dependendo da população que você faz, os resultados são diversos, né. Para terminar, então, eu trouxe essas conclusões gráficas aqui, só para a gente olhar em conjunto, para ficar mais fácil, né, que eu quis apresentar os resultados. Claramente aqui há um papel, uma influência nesses estudos que eu apresentei agora, do grupo da condição nutricional materna sobre o crescimento desses nenês, inclusive a questão da vitamina D sobre a prematuridade. O aleitamento materno parece protetor nesse sentido, mas os alimentos ultraprocessados acabam aumentando os riscos. Nesse grupo que a gente estudou, e aí eu vou trazer bem esse grupo, a gente foi, claro, uma influência da prematuridade dentro dos conceitos do DORAD para a adiposidade, né, aqui para o risco de obesidade, alguns marcadores cardiovasculares para a dislipidemia, mas a gente não observou isso em relação à resistência insulínica, que foi realizada em alguns estudos desses que eu mostrei, só não ressaltei, e também não para a questão renal, né? Lembrando que eu estou falando de crianças até 8 a 10 anos, e novos estudos nesse sentido são importantes, tá? Então, implicações em saúde pública, que é o que eu prometi como subtítulo, sem dúvida nenhuma, a prematuridade, por sua elevada prevalência, e por maior risco de desfechos desfavoráveis, tanto para a mãe e para o bebê, é muito importante que a gente tenha esse olhar dentro dos conceitos do DORAD, né? Precisamos ampliar as pesquisas nessa área, eu acho super importante essa relação com a básica, a relação com a epidemiologia, para que a gente possa entender melhor alguns mecanismos e ter novas ideias, que o objetivo final é sempre olhar diferente, olhar melhor para a saúde da criança e da mulher, né? Seja prevenindo o parto prematuro, seja conduzindo essas crianças da melhor forma possível, porque isso é um compromisso nosso para essas crianças e para as gerações que vão vir a seguir, né? Então, esse é um compromisso de todos. Queria agradecer, por último, o nosso grupo de pesquisa. Eu enumerei algumas pessoas aqui que fazem parte desse grupo, né, tanto em relação aos heads, os líderes das pesquisas, e que viabilizam essa execução, alguns alunos de pós-graduação que, sem eles, as coisas não fariam sentido. Eu sei que aqui tem vários alunos de pós-graduação também, os órgãos de fomento, que a gente precisa cada vez mais de fomento para que a gente consiga fazer as nossas coisas, né? Sem recurso fica muito, muito, muito difícil, né? Então, queria agradecer a escuta de todos vocês durante esse período aí que eu pude apresentar, agradecer a oportunidade desse debate, e estou agora aberta a perguntas, discussões, fico à disposição. Muito obrigada. Excelente, Fabíola, muito obrigada. Que aula incrível. Olha, a Cris está batendo palmas ali, eu também vou bater palmas assim, para não estragar o som, mas realmente foi maravilhosa a sua apresentação, viu? Então, agora, pessoal, vocês podem optar por fazer perguntas no chat, nós já temos 2 perguntas aqui no chat, um comentário,
ou vocês podem abrir o microfone, se inscrever, levantar a mãozinha, né? Vi que o professor Paulo já está com a mão levantada, mas eu vou começar com a pergunta da Veridiana. Veridiana, você quer fazer sua pergunta ou quer que eu faça? Pode fazer, por gentileza, Grazi. Então tá. A professora Veridiana é da Universidade Federal de Sergipe, Fabíola. Tá. E ela pergunta para você se você tem dados de recém-nascidos de mães com hipotireoidismo gestacional controlado ou não. Não, eu não tenho esses dados, aqui para compartilhar com a Veridiana, mas como a gente sabe das repercussões, né, da questão do hipotireoidismo para a gestação como um todo, especialmente em relação ao crescimento desses bebês, eu não tenho esses dados, mas acho que, sem dúvida nenhuma, eles são importantes para essa questão aí que a gente vem conversando, de qualquer coisa que, na verdade, afete, de alguma maneira, esse crescimento intrauterino, essa saúde intrauterina. Mas eu não tenho esses dados, Veridiana, eu vou ficar te devendo essa informação. Vou até anotar aqui para depois poder ver. Obrigada pela pergunta. Agora, da professora Anelisa Toscano, Menezes da Silva Castro. A professora Anelisa é da Universidade Federal de Pernambuco. Anelisa, você está aí? Quer ligar seu microfone? Pode perguntar, por favor. Então, a Anelisa pergunta se ela te parabeniza pelos dados, que são muito interessantes, apresentados sobre o Brasil, né, sobretudo para uma mãe de gêmeos e um deles de baixo peso. Então, para acalmar o coração agora, é isso aí. Você tem informações sobre o percentual de aparecimento de doenças perinatais, como a paralisia cerebral, diante desse ambiente de obesidade, desnutrição, carência de nutrientes e prematuridade? E você falou da hemorragia intracraniana. Tem informações sobre a paralisia cerebral? Bom, a pergunta é bem importante, a hemorragia intracraniana na prematuridade é aquela situação onde há o maior agravo do sistema nervoso central e aí diretamente associado com quadros mais graves, como encefalopatia crônica não progressiva e a paralisia cerebral propriamente dita, tá? Eu vou te dizer dados da instituição que eu atuo, que representa um pouco o que seria o risco da prematuridade, né? Então, 15% a 20% de risco de paralisia cerebral em crianças nascidas com menos de 33 semanas, né? Então, 15% a 20% é esse o número, e não é muito diferente, obviamente, do número aí apresentado por outros estudos dentro do Brasil, né? Então, quanto mais prematuro, maiores os fatores associados a isso. E aí fica uma coisa muito importante, que a gente tem que colocar o olho, a gente está dentro do hospital, mas colocar o olho para fora, que é, toda vez que você tem um centro que se preocupa com prematuridade, você tem que ter um centro de reabilitação. Então, centro de reabilitação, os CERS, aqui em São Paulo chamam CERS, né, eu não sei como que é por aí, e o CER é para atender, o fato de ter nascido prematuro já merece uma reabilitação, e aí eu vou usar mas a palavra não é é um estímulo para aquela criança que permaneceu mais tempo internada, aquela criança que precisou de uma ventilação mecânica, porque a plasticidade, que aí, para acalmar corações também, a gente fica, às vezes, muito falando em risco, né? E não tem jeito, o Doherty fala muito, ainda fala dessa forma. Mas a gente tem que lembrar que esse momento de plasticidade também é um momento extremamente importante para você fazer a curva verde para baixo. Melhorar o desenvolvimento neuropsicomotor, recuperar questões que foram perdidas durante a internação. Então, eu fico no hospital atendendo prematuros, mas eu estou sempre atormentando a equipe multidisciplinar com o nosso ser, o local de reabilitação. Então, queria dizer que muitas dessas questões extremamente de desenvolvimento podem ser muito melhoradas se a gente tiver uma reabilitação oportuna. Perfeito. Agora é o professor Paulo, que está inscrito. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Graziela. Boa tarde aí, pessoal. Patrícia Boa, você quer falar antes de mim?
você tem alguma questão, ela fica ali. Tanto faz, Paulo. Os cachorros estão brigando aqui, Patrícia. Tá bom, vou perguntar então. Ô Fabíola, muito obrigada pela sua apresentação. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente, porque a gente carece muito dessas informações, né? Nós começou esse grupo pelas ciências básicas, né? Então, a maioria é das ciências básicas, e falta para a gente quem fale esse tipo de coisa, né? O que está acontecendo ali no local e com as crianças, né? Não com ratinhos, né? Com roedores. É o que a gente mais lida com os roedores, né? Não, o outro vem aqui encher o saco dele. Paulo! Desculpa. O microfone, Paulo. Aí, o que acontece? Quando a gente escuta tudo isso, é muito importante para nós. Então, eu queria te agradecer muito e ressaltar o quanto é importante a sua presença aqui com a gente, tá? Não nos abandone, porque é muito importante que você esteja aqui, né? Inclusive, para criticar os nossos trabalhos, no sentido de falar, olha, isso você poderia fazer assim, porque no humano não é assim, né? Eu acho que é muito legal. Inclusive, é um nome que eu vou anotar aqui para banca de tese. Né? Você não pode falar em banca de tese para chamar nossa atenção, né? Olha, mas você não pode afirmar isso, porque é ratinho, né? Isso é essencial. O que eu queria te falar, eu adoro eu vejo muito isso no laboratório, isso de você ter esse contraponto do catch-up, do bem que ele faz para o desenvolvimento neural e o mal que ele faz para o metabolismo, né, tudo mais. A gente vê isso muito bem em ratinhos, né? Então, quando eu faço modelo de restrição proteica gestacional, e no caso do sistema nervoso central, eu mantenho essa restrição proteica durante a lactação, porque o rato, ele continua o desenvolvimento, né, durante a amamentação. E eu vejo, assim, a redução que tem no número de neurônios no hipocampo, né, e depois problemas na aprendizado em memória, né, nos testes que eu faço de comportamento. E uma coisa muito legal que eu vi é que você apenas, então, 21 dias de amamentação, e depois eu coloco esses animais 21 dias num ambiente enriquecido. E os outros não. E o ambiente enriquecido, que é uma gaiola cheia de tubinhos, de brinquedinhos, né? Então, ele também tem aquela roda. Então, é exercício e é estímulo também, né, de diferentes materiais e tudo mais. E recupera o número de neurônios do hipocampo. Quer dizer, como assim, né? Eu fico me perguntando, não é só nutrição. E outra coisa que eu tenho muito problema em falar também, quando a gente vai falar para o público mais leigo, e você começa a falar dos problemas, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, por exemplo, então a adoção, você não pode adotar? Porque isso já está predeterminado e não muda mais. Né? Então, eu sempre gosto de falar esse resultado, né, de que o ambiente enriquecido você já recupera muito, né, enormemente, né, e eu queria a sua opinião sobre isso. Como que um ambiente enriquecido, né, não é um fator nutricional, como ele pode recuperar número de neurônios, né? Patrícia, obrigada pelos comentários, eu é que agradeço a oportunidade novamente, e eu queria te dizer isso que você colocou é tão importante. Eu estive em alguns eventos Doha de fora, um deles não era nem um evento Doha, chamava Metabolic Program, que foi em 2014, talvez em Munique, e nesse último que eu fui foi de Roterdã. E como clínica, eu vou olhar de fora, você às vezes fica meio assustada com os mecanismos Doha de aumento de risco de doença, sabe? Então, é como se você... É um poder importantíssimo, e um conhecimento importantíssimo, mas quando a gente vai comunicar isso, ou fazer pesquisa disso, então eu vou falar comunicar, porque quando eu vou explicar para um paciente, ou quando eu vou fazer pesquisa disso, eu tenho que lembrar que esse período da plasticidade aí que você contou, a gente não sabe exatamente como ainda, do ponto de vista de pesquisa. Algumas coisas a gente sabe, mas que você consegue amenizar, que você consegue atenuar. Então, isso que você comentou do camundongo é exatamente o que a gente vê na clínica. Quer dizer, se o bebê nasceu prematuro, teve uma série de agravos, seja ele qual for, mas se no método canguru a mãe ficou do lado dele desde o começo, e aí não é só dando leite materno, porque a questão do aleitamento ela é importante, mas
o cuidado dela, o toque dela, a voz dela. Os estudos epidemiológicos já mostram que esse nenê vai melhor. E aí independe se é leite ou não é leite, não é só nutricional. Aqueles bebês que ficam na incubadora e as mães não estão lá por algum motivo, eles já vão pior. Então, essa questão do ambiente é muito importante. Então, e isso já é importante, os cuidados que você tem hoje, de quando a criança recebe alta, você já mandar ela para a reabilitação. Eu tenho várias crianças, e aí vou falar positivamente, tenho várias crianças no ambulatório, nos nossos ambulatórios, muito bem, que você não sabe se são prematuros, que leem, escrevem, fazem conta melhor que a gente. E às vezes a gente não conta essa outra coisa, sabe? Então, um desafio para a clínica, que eu acho que aí o professor Hanson, numa palestra dele, ele fala da importância de você trazer o DOHA, uma que eu assisti, né, há um tempo atrás, para a população, né, que isso é muito importante fazer essa... A gente, para fazer essa comunicação, vai ter que falar muito, na minha opinião, do lado positivo da coisa. Né? A Susan Ozani tem uma publicação muito interessante com ratas, com camundongas obesas, que botar ela para fazer exercício melhora o perfil metabólico do nenê, quer dizer, é começar a olhar o lado positivo e as intervenções que podem ser positivas, senão a população também vai ficar meio desesperada. Assim, aqui eu estava num contexto que eu podia, mas se precisa, e eu acho super possível a gente usar essa janela. Estudar risco, acho que passou por essa questão, né? Epidemiologia, mecanismos, entender os riscos, e talvez a gente tenha que começar a entender como fazer a linha verde por meio de intervenções. Você já falou uma coisa que você vê, né? Isso é que é legal da básica, Patrícia, acho super... Você vê lá os neurônios, sabe? Eu vejo o neném se desenvolvendo. É igual, nós estamos vendo a mesma coisa. Não é possível, que coisa mais linda, né? Estamos vendo a mesma coisa. E quanto a renal, eu trabalho muito com renal, né, e vejo redução do número de néfrons com restrição proteica. E, assim, eu acho que o prematuro, eu acredito que a melhora da alimentação, né, quando ele nasce pequenininho, prematuro, ela faça muita diferença para o rim também. Porque também no rato, o rim, a nefrogênese continua depois na amamentação, né? E se eu faço só durante a gestação a restrição, ele tem 28% menos nefro. Se eu permaneço durante a lactação, ele tem 38% a menos. Então, o fato de voltar, ainda quando está tendo nefrogênese, que do prematuro ainda está tendo, né? O fato de retornar, eu acho que faz bastante diferença, realmente. A gente está vendo a mesma coisa em cenários diferentes, isso é muito bom. Que bonitinho. Obrigada, viu? Obrigada a você. Acho que isso que a Patrícia estava falando também, essa história dos neurônios, né? Tem muito a ver com o que a gente discutiu também com o Dr. Marcelo Goldani, né? A história da maternagem, né? Que ela tem, que essa relação entre a mãe e o bebê, isso influencia não só no bebê prematuro ou com baixo peso, mas num bebê nascido a termo, né? Então, é muito lindo. Então, a gente não vai acreditar que a gente quebra, eu acho que a ideia é que a gente quebra esse ciclo, sabe? É possível, é possível. Também alguém veio aqui e falou para a gente sobre efeitos plásticos e elásticos, não era? É a... Carol de Pernambuco. Carol, isso. De Carol. Santo Antão, né? Isso. Você já ouviu falar dela, Fabiola? Toscano, que tá aí. Eu já ouvi, sim. É Pernambuco, a Fede? Ela é muito boa, e ela faz intervenções, né? E ela tem também, assim, uns resultados muito bonitos com as intervenções. Com intervenções com atividade física. Atividade recreacional, né? Não era nem atividade física. Resultados muito bonitos. Muito bonito. Paulo, por favor. Bem, eu primeiro gostaria de agradecer a Fabiola pela oportunidade de a gente poder aprender coisa com ela, né? E é legal também, porque o nosso sonho sempre foi atrair mais gente da área de saúde, né? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, e assim, auxiliares técnicos de enfermagem.
tá? É o pessoal que trabalha no SUS, porque a gente tem uma falha, um vácuo aí, que é tudo que a gente faz e tudo que vocês fazem, a gente não tem uma conexão com o SUS. O SUS reconhece o quê do DORAD, né? Então, eu acho que um projeto da nossa organização, e está lá já colocado há muito tempo, é envolver o SUS, né? Que a gente quer falar com a população. A gente quer fazer cadernos, a gente quer poder entrar no posto de saúde e falar: olha, você vai ter que se cuidar assim. Falar para o governo o seguinte: a alimentação de uma gestante custa dinheiro, custa caro. Não é dando iogurte barato para ela, comer resto de carne, sei lá, tem que comer bem. E aí é legal que você entrou com os micronutrientes, né, vitaminas. Você tem alguns trabalhos, né, com sais minerais e vitaminas. Isso é muito importante, né? Então, isso não é barato, né? Ou a Bolsa Família ou a Bolsa Merreca aí, que esse assassino está dando aí, não vai adiantar muita coisa. Quer dizer, tira a fome. A barriga, ela para de roncar. Mas e daí? Quer dizer, a gente está alimentando um monstro, no sentido do bebê que vai ter carência em saúde. Então, acho que são tarefas para a gente pensar e só vendo alguém da área de saúde que está ali, né, na prática, que sente necessidade do SUS se envolver com isso, porque a gente vai, eu acho que podemos salvar muita gente, né? E falar em salvar, eu vou polemizar, tentar polemizar contigo. Uma coisa, faz tanto tempo que os bebês prematuros, eles têm uma oportunidade comparado com épocas em que a tecnologia de saúde era pouco desenvolvida. Então, né, alimentação, respiração, aquecimento, uma série de coisas nascia e alguns se salvavam, talvez a minoria, não sei. Mas isso remonta antes dos estudos que o Barker fez lá no Reino Unido, né? Com aqueles bebês das mães, etc., com carência alimentar, etc. Então a gente tem que ver que não é bom para a sociedade bebês prematuros, comparado ao bebê a termo, ao bebê. Não, isso vai ter implicações também na maior suscetibilidade quando chegar à adolescência, quando chegar na vida adulta, apesar de todos os cuidados que se tomam, né? Eu não sei dos estudos do canguru. O canguru, eu acho que foi revolucionário, pelo que você... Revolucionário mesmo. Não é só salvar a criança, mas deu, de fato, uma oportunidade. Queria saber quantos dali são pessoas que são influentes, que são trabalhadores fortes ou intelectuais produtivos, daquela população, né? Mas eu acho que isso foi possível por essa tecnologia. Se a gente remontar antes do século XX, né, o século, sei lá, XV, XIV, quando os portugueses chegaram aqui, quer dizer, nascia prematuro, eu acho que eles davam para o peixe comer, porque, né, o índio já tem determinados controles, né, em algumas nações indígenas. Então, dentro dessa perspectiva, né, uma coisa que você pouco abordou, mas falou da desnutrição, das gestantes e da má nutrição também. Quer dizer, o DORAD, na tua opinião, ele poderia vir para ajudar a tentar sanar as causas da prematuridade, quer dizer, do bebê que... Então, minha pergunta é essa, né? Eu queria ouvir um comentário seu né, sobre esse assunto, e eu acho que eu já vi você em algum congresso também, né? E é sempre bom trazer vocês bem junto, né, da nossa sociedade. Eu me lembro lá de 2009,
Não sei se você foi no Chile, em Santiago, no único, quer dizer, no primeiro congresso num país latino-americano, que foi, o segundo foi no México, né? E foi muito pediatra brasileiro, pediatra. E ficaram muito empolgados, mas não saiu da empolgação. E a gente vê que existem no Brasil, pelo menos, né, a expressão, poucos pediatras engajados nisso. Se eu estiver errado, até depois você pode falar, né? Eu conheço o Ferraro, o Alexandre, que deu uma desaparecida. Ele era uma figura de proa, né? Ele aparecia nos congressos internacionais. Eu ficava animado, né? Mas depois eu desanimei porque eu vi que era ele que não tinha assim um corpo, né? E a gente tem dificuldade, nossa sociedade tem dificuldade. Na sociedade latino-americana parece que tem um movimento interessante na Argentina, que no Brasil eu não conheço. Então é isso, né? Muito obrigado mais uma vez pelo presente que você está dando para a gente. Obrigada, Paulo, pelos comentários. Eu é que agradeço, tenho acompanhado o trabalho de vocês aí, e para mim é muito legal conversar com tanta gente que tem tanta experiência em pesquisa, né? E ver o resultado do camundongo e fazer sentido para a clínica é porque aquilo acontece mesmo, né? Então, a gente precisa conversar mais mesmo. Primeira coisa que eu acho é que a gente precisa se encontrar mais, seja em banca, seja evento assim como esse, porque aí surgem ideias, né? Ideias para todos nós, e eu acho que incorporar a clínica dentro disso é fundamental, né? Não tem como não ter, até porque é isso um pouco a Patrícia falou, e aí não é só o clínico, quem está trabalhando no sistema de saúde, e aí não sou só eu, não estou falando só por mim, eu estou vendo alguns pediatras aqui presentes que têm essa característica também. Em relação à pergunta que você fez, eu acho que, primeiro de tudo, seria prevenir o parto prematuro. Não tenho dúvida nenhuma disso. Aquele estudo do Intergrowth que eu mostrei, que é um estudo longitudinal que só incluiu gestante saudável e fez um acompanhamento bem próximo dessas gestantes, eles diminuem em 10 vezes o número de parto prematuro. Foram 10 mil mulheres incluídas, quase nasceram 250 prematuros. Quer dizer, é muito menos que a população em geral. Então, a primeira coisa que eu acho bem importante, e isso faz parte aí do contexto do DORAD, é que a gente precisa diminuir os fatores de risco da mulher em idade fértil e da gestante para a prematuridade. Isso já seria um grande ganho, porque mesmo se for para nascer prematuro, ele não vai ser tão prematuro, né? Então, primeiro, eu concordo com você. O nascimento de um bebê muito prematuro vai trazer uma mudança muito importante de vida para aquela família, alguns desafios ao longo da vida, né? Mas nós temos que contar com a plasticidade nesse sentido. Então, concordo em gênero, número e grau. Uma forma disso acontecer é também trazer mais obstetras e ginecologistas para essa questão do DORAD, né? Então, não sei qual é a experiência de vocês em relação a isso, mas eu acho que eu acho bem importante aproximar essa linguagem, né? E dentro dessa história, uma terceira coisa que faz muito sentido hoje é a questão dos cuidados paliativos em prematuro também, né? Então, qual que é o limite de viabilidade? Por mais tecnologia que você avance, até onde você vai chegar? Não é verdade? Porque se a tecnologia avançar muito, o corpo humano pode não dar conta. Então, hoje, em paralelo, e isso tem a ver com qualidade de vida, existem grupos pensando em prematuridade, mas com o olhar dos cuidados paliativos e abraçando famílias e equipes, para entender que mesmo um bebê prematuro, às vezes, ele pode não ter aquela viabilidade que você desejaria, né? E eu vi que alguém colocou aqui no chat, que eu achei importante como última questão, tem muita prematuridade iatrogênica, né? O Brasil é um país que tem o maior número de partos cesáreas sem indicação médica, né? Sem indicação
não vou chamar médica, porque às vezes a indicação é médica, mas não tem indicação clínica. Então, e nesse percentual nasce um monte de crianças prematuras, né? Então, nasce um monte de criança prematura que não estaria prevista aí dentro dessa história. Então, mas eu concordo com você que essa questão de avançar a tecnologia, a gente precisa tomar um certo de cuidado no qual é o limite disso dentro dessa conversa toda que a gente teve aqui. Existe claramente um maior risco para algumas questões que, no mínimo, vão precisar de uma abordagem mais intensa no fato de um nascimento pré-termo. Perfeito, Fabiola, muito bom. A Cristiane Matê está escrita. Cris, você está aí? Oi, vai ser nossa última. Tá bem, nossa obrigada. Última questão. Obrigada, Cris. Fabiola, eu fiquei encantada com teus dados, com a tua aula para a gente. Foi realmente assim de pensar em tanta coisa que a gente na área básica faz e de tudo que tu vê ali, como a Paty falou, né? A gente vê as coisas na área básica e a gente não tem essa repercussão que é funcional, que tu mostrou para a gente tudo isso, que a gente vê os mecanismos, às vezes, e não tem essa repercussão toda funcional que tu falou. Eu fiquei realmente encantadíssima. Eu tinha várias perguntas, mas assim, a gente está realmente com pouco tempo agora, e eu queria te fazer uma pergunta. Eu fiquei bastante impactada com os dados nutricionais, porque eu fiquei pensando, e qual seria então a solução, sabe? Porque eu dei aula bastante tempo na nutrição, e na nutrição, suplementação é algo que, assim, sai daqui, Satanás, né? Não se suplementa. Qual que é a tua opinião em relação a isso? Porque eu fiquei me perguntando, sabe? Às vezes ter uma dieta realmente... Claro que se tu tiver uma dieta com cuidado, com acompanhamento nutricional, tu consegue ter todos os nutrientes. Mas ali tu mostrou vários nutrientes, né, que tu tem falta. Inclusive vitamina D. Aqui no sul do Brasil, a gente tem um problema sério, né, com vitamina D. E com a pandemia, eu imagino que muito mais, porque as pessoas estão muito mais dentro de casa, não estão saindo para tomar sol. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, qual seria a solução? Que tipo de proposta tu acha que seria o mais adequado para conseguir melhorar esses níveis de micronutrientes nessas gestantes e aí tentar diminuir um pouquinho esse impacto, né, principalmente nessa fase gestacional? Eu acho que, Cristiane, muito obrigada pela pergunta. Eu acho que são estratégias combinadas, né? Essas estratégias combinadas, eu acho que Por que tem tanta carência? Porque a alimentação é ruim, por algum motivo é ruim. Porque falta o alimento, talvez, em algumas situações, porque não existe conhecimento sobre nutrição em algumas famílias, porque é gostoso comer coisas que são gostosas, então é multifatorial. Mas, como isso tem repercussão, a gente não pode olhar isso sobre um único aspecto. A orientação nutricional sempre vai ser a minha meta. A mudança de orientação, da forma como aquela população, aquele indivíduo se alimenta, sempre vai ser a minha meta, apesar de ser a mais desafiadora. Não dá para contar, na minha opinião, só com isso. Você tem que ter uma questão horizontal, que é a orientação nutricional em todas as etapas, vai da gestante, do bebê, né, e assim por diante. Mas a gente, com a prevalência de deficiência que a gente tem que ter suplementação, e para isso precisa ter estudos de segurança e fortificação de alimentos. Então, talvez a fortificação, do meu ponto de vista, ela seja melhor que a suplementação medicamentosa, porque não necessita de adesão, né? Então, e se a gente pegar a questão do bócio endêmico, né, a deficiência de iodo, se resolveu com a suplementação, com a fortificação do sal com iodo. Agora, se você não vier acoplado com orientação nutricional, também não resolve, porque hoje você tem tireoidite, também é a quantidade de sal que as pessoas ingerem. Então, não dá para desacoplar, mas eu não acho que, frente ao que a gente vive, e vai piorar muito, essa questão nutricional no nosso país já piorou, a gente consiga trabalhar só com educação nutricional. A gente tem que lançar mão de outras estratégias, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Então, Fabiola, acho que já fizeram bastante perguntas, nós temos muitos elogios para você aqui
no chat, acho que você foi acompanhando, né? Alguns comentários também. O professor Daniel Badawi comentou sobre o hipotiroidismo também, né? As deficiências, inclusive o hipotiroidismo subclínico, né? Que também pode ter repercussões sobre o bebê. E a gente tem vários outros comentários aqui. Se você quiser, depois eu te mando. Por favor. Vou copiar da gravação e vou te enviar, tá? Mas eu quero, em nome de todos que estiveram aqui hoje, em nome da Associação DORD Brasil, te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, por esse momento, por essa aula incrível que você deu para a gente, que foi uma aula mesmo sobre prematuridade. Eu sou completamente leiga no assunto. A gente está acostumado com baixo peso ao nascer, mas a termo, né? Porque o DORD começou com essas evidências, né? Avaliando essas evidências. Então, a gente está aprendendo sobre a prematuridade e foi uma aula sensacional. Então, quero te agradecer imensamente, avisar a todos que a aula vai ficar disponível no YouTube e que daqui 15 dias nós estaremos de volta. Então, obrigada a todos os presentes. Obrigada e boa noite.